Nesta primeira edição do OAB no Ar em 2021, o entrevistado é o advogado criminalista Henrique Pérez. Ele vai falar com a gente sobre alguns tópicos interessantes e muito importantes que foram modificados no pacote anticrime, que veio do Ministério da Justiça, mas que foi desidratado, adulterado, depenado no Congresso Nacional. O primeiro deles é sobre o estelionato, não é, Henrique? Sim, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com todos sobre esse assunto tão importante e que realmente é de interesse do povo. De fato, o pacote anticrime alterou diversas legislações em matéria penal, processual penal, lei de execução penal, entre outras. Mais especificamente sobre o Código Penal, o crime de estelionato ele sofreu uma alteração importante. O estelionato é um crime bastante comum, bastante corriqueiro, que lota as prateleiras dos fóruns por todo o Brasil. E a partir do pacote anticrime, dia 23 de janeiro de 2020, o estelionato deixou de ser uma ação penal pública incondicionada, ou seja, registrou o boletim de ocorrência, deve ter um processo, deve ter uma investigação, até um termo final, até uma sentença de um juiz dizendo se houve o crime ou não. A partir do pacote anticrime, obviamente, se esse delito não for contra empresas da administração pública, crianças ou adolescentes, idosos, o estelionato passou a ser processado mediante representação da vítima. Então, o que muda? Por vezes, a vítima ela sofreu um estelionato, sofreu um prejuízo financeiro, registra um boletim de ocorrência, mas durante o trâmite do inquérito, até mesmo do processo, o próprio réu procura a vítima e faz um ressarcimento, entra em acordo, pede desculpa. Então, qual é o sentido de dar continuidade nessa ação? Por vezes, a vítima ela ficou satisfeita com o seu ressarcimento financeiro e, nesse sentido, ela pode não exercer o seu direito de representação. Portanto, o estelionato, nesses casos tratados por mim, necessitam obrigatoriamente de representação da vítima. Então, entendo que isso foi um avanço, porque de fato vai desonerar situações que não precisariam mais de uma atenção, de uma decisão final do Poder Judiciário. Entre os outros pontos que você destaca, um deles é a prisão de custódia, o prazo da prisão preventiva, não é? Sim, essa questão ela tomou bastante tempo os nossos amigos, nossos colegas, porque em razão do julgamento daquele habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal do sujeito conhecido como André do Rep. Então reacendeu essa questão se de fato a prisão preventiva tem que respeitar aqueles 90 dias trazidos pelo pacote anticrime ou não. Então veja só, vamos pegar aqui, fazer uma analogia rápida. O Paraguai, que é um país muito menos desenvolvido que o Brasil do ponto de vista econômico, tem uma legislação processual penal que prevê prazo para prisão preventiva. Então lá no Paraguai, o Código de Processo Penal paraguaio prevê a prisão preventiva é de tantos dias. No Brasil nós não temos isso. A prisão preventiva ela vai ficar de acordo com aquilo que o juiz entende que é suficiente. Então, no meu caso específico, já fiz defesas no tribunal do júri, que o réu ficou preso preventivamente por 5 anos e ao final foi absolvido. Então, uma coisa que não faz o menor sentido. Portanto, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime, ele diz que a prisão preventiva deve ser revista pelo juiz a cada 90 dias. E aí ele poderá renovar essa prisão preventiva ou não. Então, entendo que, obviamente, é uma medida que está até relacionada com a dignidade da pessoa humana, a prisão preventiva não pode se estender indefinidamente, e também diz respeito aos interesses do próprio Estado, porque reduzindo a massa carcerária, os processos serão efetivamente mais céleres e, obviamente, o Estado gastará menos para manter aquela quantidade enorme de pessoas que estão presas cautelarmente. Então, entendo que essa alteração foi excelente. O ministro Marco Aurélio andou bem porque ele aplicou a letra da lei, nesse caso concreto, e aqueles que são detratores dessa questão, eles devem fazer questionamentos outros que não acerca desse habeas corpus, porque outros magistrados em instâncias inferiores deveriam ter verificado essa prisão, a manutenção dessa prisão ou não.
Então, entendo que foi bastante salutar essa questão de ter que rever a prisão preventiva a cada 90 dias. É um avanço. São duas mudanças muito significativas. Se você tivesse de pensar outras duas no pacote anticrime, assim, da mesma dimensão, da mesma significância que essas duas, quais que você escolheria? Com certeza, a cadeia de custódia e também o acordo de não persecução penal. Então vamos iniciar pela cadeia de custódia. É interessante que, obviamente, todos nós aqui estamos assistindo o Netflix, que é um streaming extremamente famoso. Recentemente entrou na plataforma um documentário cinematográfico sobre o julgamento do O.J. Simpson. E nesse julgamento, quem assistir esse documentário vai verificar que já no julgamento do O.J. Simpson, a defesa tratou de uma questão que era estranha no direito brasileiro, que é a cadeia de custódia. Então, a partir do pacote anticrime, por meio do artigo 158A do Código de Processo Penal, agora o operador do direito brasileiro deve observar a questão da cadeia de custódia, que nada mais é do que uma metodologia para colher, para identificar e para periciar todos aqueles indícios que são de interesse na seara criminal. Então, vou te dar um exemplo. Um sujeito eventualmente é preso por um determinado crime e até então a questão do esclarecimento daquele fato, se foi o crime, se não foi, se foi ele que praticou o crime ou se não foi, ficava restrita à prova testemunhal. Então fulano falou que foi ciclano que efetuou o disparo de arma de fogo. Então ficava restrito ao que diziam as testemunhas. E nós sabemos até, por questões de dados, estatísticas, que a prova testemunhal é absolutamente falha. Então, hoje, com a cadeia de custódia, o perito é obrigado a ir até o local do crime logo depois que ele ocorre, recolher os indícios com a técnica pericial correta, para aí determinar se de fato houve o disparo de arma de fogo, quais são as digitais que estão naquela arma, que arma foi utilizada, as digitais conferem com aquele sujeito que está sendo apontado pela prova testemunhal. E aí vem a grande questão. Se a cadeia de custódia não for observada, a não observância dessa metodologia imposta pela lei federal desnatura aquela prova, ou seja, aquela prova tornou-se uma prova ilícita, não podendo ser aproveitada no processo. Então, entendo que a cadeia de custódia foi uma inovação fantástica, maravilhosa, trouxe a legislação processual penal para o século XXI. Veja, o caso do O.J. Simpson, década de 90, já se falava em cadeia de custódia. Em 2021, finalmente, isso chega, 2020, finalmente, isso chega ao nosso Código de Processo Penal. Então, é bastante importante, nós estamos observando como os juízes vão encarar isso. Se a inobservância da cadeia de custódia, de fato, torna essa prova ilícita ou reduz a sua capacidade axiológica no momento da valoração. Vai dar espaço para instituições como o CSI entrarem, os que aparecem na televisão, CSI Miami, Nova York, entrarem nas investigações criminais brasileiras com mais força, porque já existe também bastante inteligência na polícia brasileira. Agora, você falou da persecução também, não é? Sim, ponto importantíssimo foi o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal ele já vinha sendo aplicado pelo Ministério Público mediante alguns provimentos, mas agora ele foi introduzido no Código de Processo Penal por meio do artigo 28A, em razão do pacote anticrime. Então significa dizer o seguinte: se o delito não envolver violência ou grave ameaça e a sua pena mínima não ultrapassar 4 anos, o Ministério Público, mediante a confissão do réu, a reparação do dano e de acordo com os interesses sociais, pode oferecer o acordo de não persecução penal. Ou seja, aquele sujeito que praticou o crime nesses moldes, ele vai entrar em acordo com a justiça e não será processado. Mas aí vem a questão, o acordo deve ser extremamente sério, porque para fechar o acordo, o réu deve confessar integralmente o crime. Se ele descumprir o acordo, muito provavelmente ele não tem mais defesa material, porque ele já confessou o crime. Então é uma questão bastante importante para crimes considerados de médio porte, para crimes considerados mais leves, uma ferramenta também para desonerar
o judiciário e efetivamente aquelas pessoas que são primárias, de bons antecedentes, que nunca mais, obviamente, vão praticar crimes, como por exemplo uma falsidade documental. Às vezes a pessoa pratica uma falsidade documental e ela tem o seu nome sujo, não consegue mais prestar concurso, não consegue mais emprego, ela fica excluída do ponto de vista penal para a vida civil, e o acordo de não persecução penal pode ser uma solução interessante para evitar esses efeitos maléficos extrapenais de uma sentença penal condenatória. Agora vamos parar um pouquinho de falar do pacote anticrime e falar um pouquinho do Henrique Pérez, advogado criminalista. Tem um livro para sair aí, não tem? Sim, temos um livro, Prática Processual Penal, direcionado aí aos novos profissionais que estão ingressando na área do direito penal, aos estudantes que estão se preparando para a prova da OAB. Vai ser lançado pela editora JH Mizuno, agora em fevereiro ou março. O livro já está editado, ficou maravilhoso, ficou muito interessante. E é importante que se diga que é um livro que o aluno poderá, de fato, aprender muito, porque ele é um livro muito conectado. Então, como assim conectado? A doutrina, a jurisprudência, a legislação, por vezes é algo um pouco chato, um pouco enfadonho, mas nós mesclamos as explicações com os nossos vídeos. Nós temos um canal no YouTube, quase 10 mil seguidores, mais de 1 milhão de visualizações, justamente para ajudar os nossos alunos, nossos amigos advogados iniciantes. E o livro faz muitas referências a alguns vídeos já publicados. Então o aluno tem condições de ler a matéria e ver a explicação, assistir aquela explicação pelo YouTube. Então é bem conectado, um livro bem legal, o pessoal vai gostar. Henrique, obrigado pela entrevista aqui para o OAB no Ar. Boa sorte aí na continuidade da carreira e principalmente no lançamento do livro. Eu te agradeço. Um grande abraço a todos. Fica com a gente.